Caríssimos e caríssimas, cá estamos, episódio número 15 do Canto do Benfica e apetece-me dizer que nós não temos uma semana desafogada, João Paulo. Vimos daquele clímax e não é que depois vem Tondela. Pá, boa tarde, boa noite ou bom dia, conforme a malta nos estiver a ver ou ouvir. E eu confesso, eu hoje já vi o gol do Trubin. Hoje quinta-feira, Sim. ainda não o vi. Erro Eu meu. já o vi. Erro meu. Pá, vocês vão ver um grande cruzamento do Fred e uma taulada do Trubin, meu, inacreditável. Vão ver, porque eu acho que se ainda não viram hoje, o vosso dia não vai correr bem. Tens que ir ver, meu. Tem que ver. Mal acabemos de gravar o episódio desta semana, vou ver. Quanto à paz, é o Benfica, é o Benfica, estamos bem. Tal e qual. Eu acho que nós facilmente ganhamos um... não ganhamos nada. Não ganhamos. Vamos falar sobre isso, não é? Temos que falar sobre isso. Eu nem te vou perguntar, só para aquilo que eu te mandei para o WhatsApp. Números 15 do Benfica, malta. É catastrófico. É assustador. É assustador e agora mais a sério, estávamos a falar sobre isso antes de começarmos a gravar, tu consegues perceber a partir do final da década de 90, meados da década de 90 até agora quase, a queda qualitativa que do depois número 15. se pode, do número 15, que não deixa de ser metafórica também em relação ao Benfica. Vão espreitar, depois não sei se o João ao longo do episódio vai querer dizer alguns nomes, mas há algumas, sem ofensa nenhuma, foram todos melhores jogadores que eu já agora, mas para o Benfica outra história. Olha, aquilo do que vi, passa a presunção, eu não sei se alguns deles eram melhores que eu. A sério, mano, há ali jogadores número 15 trágicos. Mas também sejamos trágicos. Sérios. Tu quando pensas em futebol, o número 15 não é propriamente um número que te vem à cabeça. Não é certo, mas podia aparecer um qualquer, estás a ver, um moço qualquer. Antes dos anos 90 ali até alguns... 90, 91 a coisa vai. A partir dali, não sei quem é que salva, mas vão espreitar e depois digam de vossa justiça. Mas, para além de Tondela, ainda vamos regressar hoje ao Real Madrid, porque eu tenho uma surpresazinha para vocês mais a meio do episódio. Vamos falar sobre as consequências imediatas do empate em Tondela, que, como eu escrevi no X, eu não sei se concordas e podemos falar sobre isso, se tornou mais grave no dia a seguir, claro, quando percebemos que de repente o impossível podia ser um bocadinho menos impossível, embora não vamos estar aqui também a esconder a coisa, continua praticamente impossível sermos campeões, mas a verdade é que o Porto perdeu e nós não tiramos proveito disso, e eu acho que é um tema que podemos aprofundar. Podemos falar também hoje, que eu acho que é relevante, porque eu me dei conta a certa altura que estava a pensar sobre isso, o que é preciso fazer até os jogos com o Real Madrid? Que ambiente é que temos que gerar? Porque de repente a Champions é um oásis nesta nossa... Não estou a dizer que vamos ganhar a Liga dos Campeões, como é lógico, mas temos ali mais 2 jogos que podem ser Benfica, e portanto também vamos falar um bocadinho sobre isso. Mas antes disto tudo, depois vamos às modalidades, vamos ao futebol feminino, obviamente. Perguntinhas, João. Olha, a pergunta, como qualquer episódio que eu gosto de furar o guião, eu vou deixar a pergunta... Não há guião já para aí há 3 ou 4 semanas. Não, mas deixar a pergunta, mas partindo desta ideia. O Sport Lisboa e Benfica faz anos a 28 do presente mês. Sábado, último dia do mês de fevereiro, iremos celebrar o nosso aniversário. E então, eu dei por mim a pensar, e é essa pergunta que eu vos deixo, quais são os momentos marcantes da história do Benfica? Eu pensei em pedir-vos 4, porquê? Porque nós este mês vamos gravar 4 episódios, mas depois também percebi que este desafio de deixar 4 pode ser fácil, difícil, mas é complexo. Escolher apenas 4 momentos da história do Benfica, que de algum modo marquem aquilo que vocês acham que é o Benfica. E eu deixava-vos esse desafio. Vocês comecem aí a comentar. Eu hoje não darei, obviamente, resposta nenhuma, porque seria só a minha opinião, e acho que isso merece ser discutido entre todos. E depois vamos conversando, quer nos comentários, aí no YouTube, nas redes, e vamos refletindo um bocadinho sobre isto. Portanto, a pergunta é esta: quais são para vocês os momentos mais marcantes da história do Benfica? 4, 5, os que vocês acharem. Começo eu por dizer o da Fundação, parece-me que é o certo, óbvio, não é? Se nunca tivéssemos nascido, não estaríamos a fazer anos a 28. És capaz de dizer algum, assim, um que tu achas que seja importante no momento? Sim, falando obviamente daquilo que estávamos a dizer até antes, não os tendo vivido,
Acho que, até porque estamos outra vez numa era europeia, nestas últimas semanas nossas, eu acho que o bicampeonato europeu é a primeira coisa que me vem à cabeça, porque infelizmente eu sou de uma geração em que aprendi a sofrer muito mais e a lidar com desgostos e com derrotas do que propriamente com vitórias, mas pegando na história toda, eu acho que o bicampeonato europeu é em termos Com a chegada do Eusébio lá no meio, não é? Com a chegada do Eusébio lá no meio, acho que é o ponto de partida, e vamos falar sobre isso mais a meio do episódio, no seguimento da surpresa que eu tenho. Acho que é o momento em que, se calhar, a Europa e o mundo do futebol tomam nota do Benfica, e toda aquela década, se calhar, é uma década muito importante, mas é discutível, como tu dizes, tu estavas a dizer isso, portanto nós vamos tentar gravar um episódio, posso dizê-lo já aqui no dia de aniversário, para assinalar como deve ser, e enquanto tu dizias isso, eu estava-me a lembrar de uma palavra só mesmo para te irritar agora. Portanto, tu não vais dar resposta hoje, não é? Vai ser um build-up até... Eu depois criticam os meus core business. Quem não sabe esta dos core business vai ao episódio passado. Exatamente, o João acha, e com toda a justiça, que há palavras portuguesas, obviamente, para descrever tudo, e eu estava a pensar, vou-lhe dizer, não, é um build-up até ao programa do dia 28 de fevereiro. Build-up. Isso não é uma informação, se calhar, da construção civil, build-up. É, exatamente, tal e qual. Mas sim, diria esse. Vamos ao tema que marca a semana. Vamos ao empate em Tondela. E eu, antes de irmos ao jogo e de, se calhar, irmos a uma análise individual, porque eu acho que, mais do que coletivo, é a minha opinião, não sei se concordas, foi um jogo em que eu me dei, ou me dei conta de estar a olhar individualmente para muitos jogadores, mas já lá vamos, porque eu quero começar pelo jogo de Tondela com um elogio tremendo. E não será difícil perceber a quem. Aos adeptos do Sport Lisboa e Benfica. Aproveito o momento também para mandar uma força enorme para todos os portugueses, sejam os benfiquistas, sportinguistas, esportistas ou de qualquer clube, que estão a passar por momentos absolutamente terríveis. Nós, felizmente, aqui na zona do Porto, de Gaia, estamos a sentir, obviamente, as tempestades, mas não está a ser tão dramático como no centro do país, e em muitas zonas hoje foi terrível. Portanto, um grande abraço a essa malta. E aos adeptos do Benfica que estiveram em Tondela, porque só de ver pela televisão aquilo foi assustador, e de facto encheram, não havia um lugar vazio no João Cardoso, e portanto a minha vénia aos adeptos do Benfica. E queria recordar uma frase, sabes que eu volta e meia gosto de recordar isto, que é historicamente atribuída a Bela Gutmann, não há certeza absoluta se foi ele, mas fica historicamente atribuída a Bela Gutmann, que diz o seguinte: chove, faz frio, que importa? Nem que o jogo seja no fim do mundo, entre as neves das serras ou no meio das chamas do inferno. Por terra, por mar ou pelo ar, eles aí vão. Os adeptos do Benfica atrás da equipa. Grande, incomparável, extraordinária massa associativa. É esta a mística do Benfica. E eu acho que depois daquilo que vimos em Tondela, uma bancada completamente descoberta, expostos àquela intempérie, a minha vénia aos adeptos do Benfica. Sabes que eu ia, pegando na primeira parte do que tu disseste, eu ia deixar para o fim uma palavra para as pessoas que estão, sobretudo na região centro, embora hoje também a região de Setúbal tenha sido muito afetada. Portanto, eu diria que Portugal todo, embora me pareça que nós aqui no Grande Porto estamos a passar um bocadinho ao lado dos problemas do país, provavelmente as pessoas não terão certamente eletricidade, internet também não, portanto se calhar nunca nos irão ouvir, nunca irão saber que nós pensamos um bocadinho nelas, mas de facto é um bocadinho esta mensagem, pá, quem nos estiver a ouvir e puder fazer alguma coisa, que faça, seja lá o que for, porque também sentimos todos que enquanto Estado, e não estou a falar de governo, enquanto Estado estamos todos a falhar um bocadinho. Quando deixamos alguns dos nossos pendurados nas fragilidades todas, que eu acho que é, pá, ficar sem casa. Sentir que tens a tua casa completamente inundada, sem telhado, sem nada, não poder comer, é tão trágico que eu acho que se todos nós conseguirmos fazer algo, seja lá o que for, cada um dentro das suas possibilidades, estaremos a dar um passo para ajudar essas pessoas. E sei lá, não interessa nada que reconheçam o que nós estamos aqui a dizer, o que precisamos é que a vida dessas pessoas melhore e depressa. E se, como eu tenho visto tantas vezes, tantos benfiquistas que tiveram que se afastar um bocadinho do Benfica, porque obviamente há outras prioridades na vida, o futebol é apenas a coisa mais importante daquelas que não interessam para nada. Fica aqui um grande abraço e espero que voltem depressa
ao nosso meio, porque nós precisamos também que vocês estejam aí connosco e muita força. Absolutamente. Em relação a Tondela, vou começar por uma coisa que não disse muitas vezes desde que José Mourinho chegou ao Benfica. Tendo a concordar com aquilo que Mourinho disse no final do jogo de Tondela. Não consigo criticar abertamente, como já criticamos aqui de forma repetida ao longo dos últimos meses, a equipa. Porque fizemos um bom jogo. Vi compromisso, vi aquilo que Mourinho disse, não houve desleixamento a seguir a um pico, obviamente, de adrenalina e de euforia tremendo, o que se calhar ainda torna aquela perda dos 2 pontos mais dolorosa. Repara, há sempre em todos os campeonatos um jogo assim, 2, dependendo, não é? É aquele jogo em que tu jogas e a bola não entra. Eu lembro-me de um jogo com o Boa Vista. Exatamente. Eu não sei se não hoje é o recorde de remates à baliza. E a bola não entrou. E a bola não entrou. Portanto, há sempre um jogo destes, há sempre momentos em que tu jogas muito. A palavra jogas muito pode ser excessiva aqui, mas jogas bem. Eu acho que o Benfica fez um jogo muito interessante. Os jogadores com um compromisso, com o esforço, até pelas condições em que o jogo estava, a partir de determinada altura, acho que piorou muito as condições, quer climatéricas e por consequência do próprio campo. Acho que o Benfica está bem. Há ali uma outra abordagem que eu, depois de ver o jogo, penso, ok, eu se calhar ali teria feito diferente. Mas no essencial, estou absolutamente de acordo. Equacionei que o Mourinho iria rodar mais a equipa. Eu também, equacionei. E eu pensei, ok, o Mourinho depois deste clímax vai descansar 3, 4 jogadores e aqui entro naquela fase, misturando aqui aquela pergunta que tu há pouco fazias. O que é que eu acho que nós temos que ter até Madrid? Portanto, juntando aqui esta dupla reflexão. Sim. Por um lado, precisamos de ganhar. E por outro lado, precisamos fazer descansar sem fazer adormecer. Não sei como é que isto se diz em termos desportivos, mas no fundo é que os jogadores não percam o ritmo competitivo, mas que adquiram condições físicas para se baterem de forma absolutamente épica, como terão que se bater com o Real Madrid. Porque se eu acho que o Benfica fez o que fez ao Real Madrid aqui na Luz, eu também acredito que é possível ganhar o Real Madrid. Mas estamos a falar de 2 jogos. A acrescentar a 1. Sim, é isso. Não é? E, portanto, uma equipa que em 3 jogos consegue arrumar o Real Madrid, não há de haver muitas assim na história nestes últimos anos. Portanto, só um super Benfica poderá lá chegar. A jogarmos melhor, estamos sempre mais perto de ganhar. Obviamente. E acho que nós, em relação ao jogo com o Tondela, eu diria que neste campeonato, se nós tivéssemos aqueles empates todos que temos em casa, em que perdemos aqueles 6 pontos depois da hora, se nós tivéssemos jogado o que jogamos com o Tondela, teríamos ganho os 3 jogos. Fácil. Sim, também acho. E, portanto, mesmo assumindo que esta derrota, o empate, claro, o empate em Tondela é o que é, teríamos mais 6 pontos na classificação, fácil. Sim, estaria totalmente em aberto. E o campeonato estava totalmente em aberto. E isto leva àquela frase feita que eu disse há uns segundos. Quando jogas bem, estás sempre mais perto de ganhar. Embora também é verdade que às vezes não ganhas. Sim. E acho que foi isso que aconteceu. Foi. Acho que o Benfica jogou bem. Sei lá, sinto que o Pavlidis, por exemplo, e tem havido muita gente a bater no Pavlidis, eu acho que o Pavlidis, de facto, como avançado, não está a conseguir marcar os gols que eu queria. Tocaste aí no ponto que eu ia abordar a seguir. Não acho que como médio, aquela expressão que eu também tenho aqui usado muito, ele como médio de apoio está a funcionar muito bem. O que é verdade é que depois, a finalizar, a coisa não tem estado muito bem. Tu não sentes, e vamos aproveitar aqui a questão do Pavlidis, porque se o jogo em Tondela foi globalmente bem conseguido, e eu vou dizer isto mesmo assim porque eu acho que jogamos bem, se o jogo com o Real Madrid foi extraordinariamente bem conseguido, a questão da finalização é um problema que me começa a deixar um bocadinho preocupado, porque se nos lembrarmos do jogo com o Real Madrid, foram 4, podiam ter sido 8. Obviamente que nós não vamos marcar 8 golos ao Real Madrid, mas isto para dizer que a produção ofensiva existe, a questão da finalização tem sido, se calhar, a coisa menos positiva. E eu penso, e não sei se concordas, e pus-me a olhar para o Pavlidis, que já foi amplamente elogiado aqui, e com toda a razão, o Pavlidis parece que anda sempre em contraciclo com o coletivo. Quando o coletivo está ou não está a funcionar, eis que o Pavlidis é o homem que leva a equipa e que marca golos decisivos, que converte grandes penalidades, que também já vi essa discussão dos penaltis, meus amigos, é preciso marcá-los primeiro. Quando coletivamente a equipa dá um salto,
ficamos com a sensação que o Pavlidis não se apaga, como é lógico. Mas será que é o real Pavlidis? É que depois há aqui esta... Repara, antes disso, vamos falar do clube, da equipa. Sim. O Pavlidis já tem mais de 20 golos. O jogador que vai atrás dele tem 5. Pois. Não é? E, portanto, eu diria, a equipa é que está a marcar poucos golos. Certo. Se me perguntarás, o Pavlidis já podia ter 30? Pá, podia. Claro que podia, não é? Mas também é verdade que o grande problema do Benfica é ter outros jogadores a finalizar jogadas. O Ivanovic, creio eu, tem 5 golos. Sim. E acho, se eu não estou enganado, como eu estou a citar de memória, é o segundo jogador com mais golos do Benfica, do plantel. Se um jogador como o Rafa, que está no plantel, viesse a acrescentar a finalização, e eu não acho que essa seja uma grande característica do Rafa, a entrada dos miúdos vir a acrescentar a finalização, também não acredito que vá ser nem pode ser uma exigência aos miúdos nesta fase. E, portanto, parece-me que estamos aqui, de facto, com um problema. Como nós temos vindo a dizer, o facto do Sudakov jogar no meio, o duplo pivô do meio campo ser o que é. Depois, se do lado direito o defesa ou Dadit Chobenjaki acrescentam são situações diferentes, sim. mas não é por aí que a equipa perde balanço ofensivo. Portanto, eu diria que nós estamos a encontrar um encaixe bom para a equipa. O jogo resulta bem. Eu acho que nós claramente tivemos o domínio do jogo. Não proporcionámos ao Tondela grandes ocasiões de golo. Teve uma bola no poste e exatamente, e ficou por aí. Acho que o Benfica dominou bem o jogo. Conseguimos sempre ter uma atitude que eu acho que foi positiva perante o jogo. Para quem viu o jogo diz, não, o Benfica está... Eu gostei sobretudo disso. Não é? Estamos a conseguir. Portanto, não, eu senti isso. Vai dar. Vai entrar, vai... E o que é verdade eu nunca estive preocupado até ao apito final. Pois, sempre com aquela sensação que isto vai claramente. dar. Claramente. Depois, se me perguntar, nós se calhar falhamos mais gols com o Real Madrid com o Tondela. Sim. Daquelas oportunidades de golo claras com o Real Madrid até tivemos mais que o Tondela. Agora, que temos um problema de finalização, sim. Se o Pavlidis é uma espécie, para usar a expressão que o Miguel há pouco em off usava, anticlímax, se o Pavlidis anda sempre em contraciclo, não sei, talvez. Também acho que se calhar tem a ver com o que se pede ao Pavlidis, e eu ando a dizer isto há muito tempo. Se queremos que ele faça jogo de médio, também não será assim tantas as vezes que ele irá aparecer a finalizar. Mas eu até acho que agora com o Sudakov na posição 10, de facto 10, não sei se essa dinâmica está a ser trabalhada no dia-a-dia. O Pavlidis não tem necessidade de ser o médio, não é? Agora, eu senti que a determinado momento a entrada do Ivanovic podia ser uma solução para o jogo. Eu pensei que ele iria entrar e queria ser aqueles jogando com os dois avançados. Sim. Foi assim que eu imaginei. Mas começámos a perceber que não é solução. Não é solução para o José Mourinho. E eu li hoje, já não sei quem escreveu, e peço desculpa se virem isto, portanto, e eu não tinha isto de memória, nem tinha isto consciente. O Ivanovic não podia ser transferido agora, em janeiro, porque jogou a Supertaça da Bélgica pelo Sangue Gilloise, portanto já representou 2 clubes esta temporada e, portanto, pelas leis da UEFA ou da FIFA, ele não podia ser transferido. Tu estás a sugerir que ele só não foi porque não podia? Sei, não estou a sugerir. Foi uma reflexão que alguém colocou no X, acho eu, e eu realmente dei por mim a pensar nisto, porque depois vamos mais à frente, se calhar, fazer um balanço sobre o mercadinho que fizemos, não lhe vamos chamar mercado. Eu não pensei nisso assim. Que provavelmente poderia ter havido essa situação, porque já se percebeu que o Ivanovic não conta. Certo. Não conta. Pois. Não conta, é ponta centro, não conta em jogos como o Tondela, não conta em jogos como o do Real Madrid, não conta. E depois é giro, porque ele continua a ter declarações dizendo, não, o Mourinho conta comigo, só à espera, ele vai repetindo, mas o que é verdade é que não. Mas não isso, está a acontecer. Isso, as declarações públicas e valem o que valem, e eu acho que nós não falamos, não sei se tocamos no assunto a propósito da saída do Obrador, do Rafael Obrador. Quer dizer, eu se fosse ao Obrador ouvir o que o Mourinho disse
No dia a seguir a ele ir embora, eu ligava-lhe e dizia-lhe: mas estás a gozar com a minha cara, não é? Mourinho a pedir-lhe desculpa que não lhe deu as oportunidades que ele merecia e que se arrependia. O homem tinha acabado de sair, se queria assim tanto o lateral esquerdo, punham-lo a jogar, não é? Portanto, essas declarações públicas valem o que valem. De resto, em síntese, eu diria, esperava mais rotação. Acho que há miúdos, temos vindo a falar sobre isso. Sim. A aposta na formação, e não tem que ser no sub-17, quer dizer, Claro. não é só porque os miúdos foram campeões do mundo que Sim. agora têm que saltar estas etapas todas. Se houver qualidade, e mais do que qualidade imediata, se houver a percepção de que um jogador pode ter futuro, acho que merece, e é este momento, Sim. não é? Tínhando nós todos a consciência de que nenhum dos miúdos vai salvar o que quer que seja. Tal e qual. E portanto não é para chegar e agora vamos rodar e mete-se 4 miúdos com 17 anos. Opa, não é nada disso. Sim. É fazer o que foi feito. O Banja aqui entra, joga sem ter que dizer é um miúdo. Não, pá, é um jogador, tem que ir para dentro Sim. do campo E há uma coisa no Banjaki que eu gostei muito. Não sei se aperceberam, o Banjaki no primeiro toque de bola, logo nos primeiros segundos, tem um mau domínio de bola, não consegue dominar a bola e a bola sai pela linha lateral. É logo nos primeiros instantes que a bola vai para o Banjaki e ele tem um daqueles erros técnicos que acontece a qualquer um. E eu pensei, segundo jogo a titular, não é aposta e não sei o quê, estas condições, vamos ver. E ele a partir dali, tal, para mim fez mais um belíssimo jogo. Sim, esteve muito bem. E entra aqui na questão individual que eu tinha para dizer, por exemplo, Banjaki e Prestiani. Há ali qualquer coisinha que eu gosto muito de ver. Vejo ali capacidade, potencial, telepatia entre os dois, chamemos-lhe o que quiserem. Gosto da dinâmica entre os dois e eu queria abordar a questão Prestiani e Sheldrup de uma perspectiva que nós se calhar nunca falamos aqui. Viemos a dizer ao longo do tempo o Sheldrup se calhar merecia mais, o Prestiani não percebemos muito bem. Tu já disseste, e eu tendo a concordar, que se calhar no melhor Benfica de todos os tempos não são jogadores para serem titulares no Benfica. A verdade é que estão a ser. E acho que estão a ser bem. Absolutamente de acordo. E acho que estão os dois a jogar muito bem. Em relação ao Sheldrup, eu também vi um dado, e foi dito na transmissão, que eu também não sabia. O Sheldrup só faz 90 minutos uma vez nos 70 jogos que tem pelo Benfica. E realmente é uma tendência que eu me apercebo. O Sheldrup não é consistente. Mesmo dentro do próprio jogo, não consegue manter aquele nível, aquela euforia com que ele entra e vai para cima. E tem outro problema que, na minha opinião, ele tem que melhorar claramente, que é a definição. Claro. A última finta, o último passe, a finalização, até quando ele surge em frente à baliza, não é... Fecha bem jogadas, fecha bem. não é? Mas ele agarra-se muito à bola. Eu acho que ele é muito individualista e tem que trabalhar também um bocadinho essa vertente. Não sei se concordas. Não concordo, sobretudo, eu já o disse aqui, eu acho que quer um, quer outro. Eu não via, e é sempre nessa qualidade que eu me coloco, eu não via qualidade neles para serem jogadores do Benfica. O que é verdade é que com as oportunidades, e eu vou chamar oportunidades aos jogos consecutivos a entrar e a ter a oportunidade de jogar, começo a ver mais do que tinha visto até agora. E é sempre assim que eu coloco as coisas, não é? Porque também todos nós reconhecemos, sei lá, jogadores, por exemplo, como o Di Maria. O Di Maria, quando chegou, não foi... Não. Já está, não é? Não, de todo. Dos que chegam cá e jogam, a sério, tivemos um Aimar, um Saviola, um Jonas, Sim. Mas esses jogadores quando chegam cá já tinham um percurso certo. feito, não tinham 17, 18 anos, como alguns destes meninos têm, ou mesmo os nossos miúdos da formação. Tenho mais dificuldade em perceber aqueles jogadores que são chamados à equipa principal, alguns até entram a titulares e depois desaparecem e nunca mais os vemos. Eu isso tenho mais dificuldade em perceber. Esta aposta nos dois miúdos, eu acho que nos dois miúdos, agora estou a falar do Prestiani e do Sheldrup. Acho que é uma boa aposta. Saibam eles corresponder a esta emergência que o Benfica está a ter. Dissemos também aqui que se calhar resultou muito mais da necessidade do que propriamente da opção. Totalmente da necessidade. Do que aquela coisa, olha, não tenho mais ninguém, tem que ser estes. E aliás, e deixa-me dizer em relação a isso, ao contrário do que eu disse no último episódio, em relação a isto não sei nada, portanto é apenas e só a minha opinião e a minha interpretação de notícias que vieram a público. Eu não quero acreditar, mas não quero mesmo, que Sheldrup estava na porta de saída no dia antes do jogo com o Real Madrid e a seguir ao jogo com o Real Madrid, afinal não, vais ficar cá.
eu percebo que isto pode acontecer e eu percebo que, agora, numa estrutura profissional em que se pede, e aqui voltamos à velha questão, se pede organização, se pede visão, se pede caminho, eu quero acreditar, não estou a dizer que foi isto que aconteceu, estou-me a basear em notícias, que o Sheldrup ficou porque alguém já tinha dito, é para ficar e é para apostar, que não foi do dia para a noite marcaste 2 golos, valorizaste. Neste caso, da noite para o dia. Da noite para o dia, exatamente, neste caso da noite para o dia. O jogo foi numa terça, numa quarta com o Real Madrid, portanto, na segunda ias para o Bruges ou não sei para onde, no dia a seguir não, és indispensável. Eu quero acreditar que as coisas não são assim, mas a verdade é que ele ficou, não é? Portanto... Pronto, fechando aqui, pelo menos esta minha ideia, a convicção de que os 2 sub-17, sub-17, os 2 miúdos foram campeões do mundo, parece-me que estão a ser objeto dessa aposta clara do Mourinho. Estiveram ontem no jogo, nós estamos a gravar na quinta, estou a falar ontem no sentido de quarta-feira, estiveram no jogo da Youth League, em que ganhámos à equipa de Jurasek. O Jurasek não jogou. Não jogou. Nem nos miúdos joga. Pois, se o Jurasek tivesse jogado pelo Slavia de Praga, a malta tinha ganho para aí 53. Não, mas a sério, uma coisa que me surpreendeu... Só falta o Jurasek ser o número 15 quando teve no Benfica. Às tantas. Não estava na lista. Dizer na Youth League que ambos jogaram no 11 do Benfica da Youth League, foi um jogo, fazendo aqui um parênteses, em que eu acho que o Benfica esteve muito mal no compromisso defensivo. Defendemos muito mal, mas estivemos sempre, digamos que o jogo na mão, apesar de termos estado a perder 2 vezes. É verdade. Mas eu acho que o Benfica conseguiu dominar o jogo. Estava claro que tínhamos equipa para eles, e de facto a formação do Benfica tem ali uma equipa muito competitiva, que eu não faço a mínima ideia o que é que vai acontecer no Youth League nas próximas etapas, até porque eu pelo menos não conheço as outras equipas, e portanto custa-me estar a dizer que vai acontecer isto ou aquilo na Youth League sem fazer ideia como é que serão as outras equipas. Mas no caso do Benfica, dizer que saliento estas 2 vertentes. Acho que nós estivemos bem do ponto de vista defensivo, tivemos alguma dificuldade em parar uma equipa que até era relativamente fraquita desse ponto de vista, foi a sensação que eu tive, embora tenhamos de facto uma produção ofensiva sem muitos golos. Os golos depois aconteceram assim de maneira até um bocadinho ocasional, um canto, uma bola que surgiu ali assim meia perdida. Sim, e considerando mais uma vez as condições climatéricas, o segundo golo, a bola bate e fica ali. Não é? E portanto, mas dizer que o Benfica tem este caminho para fazer, que é integrar os campeões do mundo sub-17 os que forem mais velhos, que tenham qualidade e sobretudo que tenham um futuro, que se veja que tenham um futuro. Acho que o Benfica tem que acautelar isso, porque o futuro do Benfica passa sobretudo por isso. Uma espécie, pode parecer que estou a voltar há 40 anos ou há 50 anos atrás, mas eu acho que nós não tínhamos outro caminho. Nós não vamos ter o dinheiro que as super equipas têm. Não quero acreditar que o Benfica vai entrar nos esquemas de multi-equipas em que somos donos de uma equipa, alguém é dono de nós e cruza-se jogadores dentro daqueles universos estranhos como que agora é vários. No futebol. Portanto, qual é o nosso caminho? Ter bons jogadores feitos em casa, incluir desses jogadores feitos em casa, jogadores como o Sheldrup ou como o Prestiani, que são jovens vindos de outros países, mas que incorporam a nossa formação. O Prestiani em breve passará a contar como um jogador da nossa formação e pode mesmo para efeitos de Champions. Sim. Se nós fôssemos para a Champions para o ano, vamos a conversa. Vamos falar assim. Podia ser, o Prestiani podia ser considerado jogador da formação. E, portanto, eu penso que o caminho passa por este, para depois os 20, 30, 40 milhões que agora nós andamos aí, sejam gastos. Os 137 que nós gastamos, acho que foi esse o número. Que sejam gastos naquele jogador cirúrgico que a nossa formação, que não conseguiu produzir, que a prospecção não conseguiu encontrar, que o mercado nacional não nos conseguiu oferecer. Eu penso que este é o modelo que nós temos que seguir. Sim. E para isso é preciso integrar os miúdos. O que aconteceu em Tondela é a prova, fechando aqui isto tudo, que jogamos melhor, temos um plantel que começa a jogar a bola, com a integração de miúdos. A única coisa que não foi simpática foi o resultado. Foi um empate que soube a derrota
Até pelo que tu disseste que aconteceu no dia seguinte. Exatamente, e eu já lá vou a isso. Eu queria só tocar noutra questão, que é uma preocupação minha, poderás dar a tua opinião sobre isso. Com a entrada do Rafa, foi a segunda vez que ele foi utilizado, aconteceu uma coisa que eu esperava que não voltasse a acontecer. Assim que o Rafa entrou, o Sudakov foi para a esquerda. Portanto, Rafa veio para ser Concordo 10, segundo avançado, já se percebeu isso. Eu espero que não haja a tentação de se tornar hábito isso acontecer. Aconteceu ali, não estou a dizer que tenha tido efeito imediato no rendimento da equipa, mas fazendo agora até um ponto para o tema do que é preciso até ao Real Madrid, eu tinha anotado aqui, é preciso ganhar, temos que ganhar ao Alverca, temos que ganhar ao Santa Clara, não há volta a dar, para gerar esta onda de estamos a ganhar, e é preciso fortalecer rotinas. E José Mourinho, e bem, nas últimas semanas percebeu que tinha que jogar com os alas, que tinha que jogar com o Sudakov ali, que o Barreiro e o Auschwitz afinal são um par melhor do que eram Enzo e Rios, e eu acho que é preciso solidificar estas rotinas até ao duplo confronto com o Real Madrid. Eu acho que é este o caminho que o Benfica tem para fazer nas próximas 2 semanas, 2 até ao jogo na Luz e 3 até ao jogo em Madrid. E percebi então dela que, ok, o Rafa não entra para ser extremo, que nunca foi verdadeiramente, embora tenha jogado muitas vezes ali, mas puxou logo o Sudakov para a esquerda, que foi um erro que nós andamos, nós e quase toda a gente a bater aqui, e percebemos, e eu associo e ligo diretamente a colocação do Sudakov na sua posição à subida de rendimento da equipa. Sim. Embora haja outros aspectos na equipa que estão a melhorar, e o duplo pivô para mim, com muita satisfação minha, porque eu gosto muito do Leandro Barreiro, e realmente está a jogar onde tem que jogar, não o expondo ou não lhe exigindo coisas para a qual ele não está preparado e para a qual não tem características. O Barreiro é um bom box-to-box, é um médio combativo que tem alguma qualidade para iniciar a construção. Depois tens que dar ao Sudakov para criar jogo. Mas vamos ver como é que o Rafa vai ser utilizado. Para já percebo que ele não tem ritmo e, portanto, está a entrar aos poucos, mas há de ter ritmo a uma determinada altura. E eu estou para ver o que é que vai acontecer nesse momento, mas depois podemos retomar o assunto na questão do mercado. Falando sobre a questão do empate em Tondela. Tivemos a derrota do Porto no dia a seguir. E não deixo de ficar, obviamente, se já estava extremamente frustrado no dia anterior, não com a equipa, mas com o resultado. Cá está, é uma montanha russa o que nós vivemos aqui, não é? E nós tínhamos o título, e continua a ter, de certa forma, fechado e encerrado, e obviamente que não ando aqui a dizer que vamos ser campeões, mas tudo isto é futebol, tudo isto é matemática, e de repente 10 podiam ser 7, e com um clássico entre os nossos 2 rivais à porta, as coisas mudam rapidamente, ou podiam mudar rapidamente, e a frustração é muito grande. Portanto, nós ficamos aqui neste limbo do que é que achamos que vai acontecer, o que é que tu achas que vai acontecer, até porque há aqui uma coisa muito importante que vai engatar noutra, que eu vou-te dizer a seguir, que é a preparação da próxima época. Ficar em segundo, ficar em terceiro, né? É um bocado isto, mas a minha frustração do fim de semana advém do... eu não quero sonhar, eu já tinha feito as pazes com sonhar, eu já estava bem com a vida, ok, vamos jogar 2 vezes com o Real Madrid, está muito... Pá, mas se me deixassem sonhar eu não dizia que não, e fica essa frustraçãozinha de não matamos, entre aspas, quando temos que matar, e nós temos que ganhar os jogos todos até o final da época, não é? Pois, repara, eu fui aqui o primeiro que disse há montes de tempo, o campeonato e a Liga dos Campeões já foram. E o que é verdade é que nós estamos na Liga dos Campeões, não fomos, enganei-me. Yes. E ganhamos um ponto ao líder. Exatamente. E recuperamos até em relação ao Porto. Agora, vejamos isto estritamente matemática. O Porto perde com o Sporting, nós ganhamos ao Porto, ficamos colados e com a possibilidade em aberto de o Benfica ganhar os jogos todos até o fim do campeonato. E esta o Porto, é a condição sine qua non. Esta é a condição sine qua non. Portanto, ganhamos ao Porto e ganhamos todos os jogos que vamos ter pela frente, incluindo o Sporting, claro, mas... E, portanto, o Porto perdendo este, em relação a nós, perdia 6 pontos. É verdade. Se isto acontecer, nós ficamos perto de podermos bater-nos pelo título. Se isto acontecer,
Agora, o pior disto tudo é que eu nem acho que seja o facto do Porto perder com o Sporting, que eu acho que pode acontecer. Sim, sim. Como também acho que pode acontecer o Porto perder com o Benfica. Isso parece-me uma coisa e outra serem verdadeiras, como também pode acontecer ganharem. Eu só estou a dizer isto do Sim. ponto de vista da... O meu problema é nós ganharmos os nossos jogos todos. É aí que o meu sonho termina. Porque, de facto, nós não temos tido essa capacidade de ser constantes. Agora, todas as semanas a gente se senta aqui com essa fé e com essa renovação de que pode dar. Esta semana sentamos a 9. Se para a semana nos Sentarmos a sentarmos a seis. 6. Considerando que vamos ganhar ao Porto, que significa que estamos a 3, meu, gente, aí o Porto está a uma derrota de ser Porque apanhado isto pelo depois Benfica. entra aqui a psicologia, Evidente, né, evidente. em todo o lado. Mas E não me estou a esquecer do Sporting, porque eu faço Claro. o mesmo racional em relação ao Sporting. Se Como o é Sporting lógico. perde connosco, nós também estamos colados ao Sporting. E, portanto, sim. é neste racional que eu me que isto que fica eu me tudo coloco. embrulhado. Se vocês me perguntam se eu faço uma grande aposta financeira nisto, não. Claro que não. Agora, eu também acho que o Benfica é tradicionalmente um mau aproveitador e é sobretudo um péssimo perseguidor. Nós somos, nunca soubemos ser aquele adversário que vai ali a ferrar. Estamos a ganhar, amigos. Olha, se vocês escorregarem, estão feitos. Nós temos cá. Pá, dificilmente nós Sim. conseguimos. E agora conseguimos a isto. proeza de escorregar por antecipação. Exatamente, já caímos antes dos outros nos empurrarem, né? Que é... Mas pronto, em relação só ao Tondela fechando, eu fiquei com a sensação que perdemos. Sim, não é? claramente. O empate do Benfica nesta altura da época é é uma, uma derrota. derrota, obviamente. E no dia a seguir, pior fiquei por perceber que aquele empate era mesmo de facto uma derrota, não é? João, outra coisa que eu acho que pode ser interessante para olharmos até nesta perspectiva de se vamos ficar em segundo, se vamos ficar em terceiro, porque temos batido aqui semanalmente também na questão do preparar a próxima época, que nós achamos que é uma coisa relevante. Esta semana o Auschwitz anunciou o regresso à seleção. E eu, em relação a isso, tenho várias coisas para dizer, porque já vi muitas pessoas a criticar o Auschwitz. Eu também, se me perguntares, capítulo fechado é capítulo fechado, claro, obviamente em teoria é muito bonito. Eu fui ver o Auschwitz há 2 anos, quando renuncia à seleção, justifica a decisão, e uma das coisas que diz é de que estava a jogar demasiado, pela primeira vez na vida sentia que não tinha tempo para respirar e que realmente precisava desse tempo para respirar, e eu fui ver os números, eu até pus isso no X. O Auschwitz em 2021 no molde faz 22 jogos, depois passa para o Feyenoord, onde já faz 47 jogos, e depois vem para o Benfica e faz 52, acho eu. Portanto, entre 21 e 23, ele renuncia à seleção em março de 23, o Auschwitz duplica ou mais que duplica o número de jogos. E, portanto, nessa vertente eu consegui perceber a posição que o Auschwitz tomou na altura. O Fred é, do ponto de vista de compromisso com o jogo, um jogador que nunca se esconde em momento algum do jogo. De todo. E ele corre, de princípio, pode ter jogos melhores, Claro. ou jogos menos conseguidos. Mas do ponto de vista do compromisso com o jogo, ele dá sempre tudo o que tem e o que não tem. Completamente. O que significa que fazendo 50 e tal jogos numa época, e a isso acrescentar os jogos da seleção, ele sentiu, enquanto atleta, deve ter sido isso, e pelo racional que ele mostra, pelo homem que é... É mais por aí, não é? E ele há de ter dito, malta, desculpa lá, mas eu não estou a conseguir. Eu não vi aqui calculismo nenhum. Obviamente que agora é fácil dizer a Noruega apurou-se para o Mundial. Portanto, eu quero ir. E ele foi humilde agora, quando anunciou o regresso, de dizer, obviamente, que isso foi um peso, que ele não se perdoaria a ele próprio, se calhar, não estar disponível para jogar um Mundial, que deve ser uma coisa única. Mas colocando isto na perspectiva da Noruega, eu também não acredito que isto tenha acontecido sem ter sido a Noruega a pressionar. Claro. A Noruega, estou a falar da equipa, da dos federação, treinadores, a federação, e do selecionador, sim. que devem ter dito, amigo, Sim. tu tens que vir ao Mundial É isso, connosco. é Tu isso. não vais perder a oportunidade de ir. Claro. E, sobretudo, nós não vamos perder a oportunidade de te levar. De te levar, como é lógico, Não é? não é? Embora ele diga que ele limitou-se a voltar a estar disponível, não sabe se vai ser convocado, diz que percebe, obviamente, as pessoas que dizem mas tu não participaste no apuramento, mas podemos depois voltar aqui à história do Figo, em 2006, e por aí fora. Agora, eu respondendo
eu sei que há sempre esta discussão, mais hoje do que se calhar havia no passado. E isto é um assunto giro, que eu acho que pode levar a uma discussão saudável, até nos comentários e na malta que nos ouve e que nos vê. E eu gostava de saber a tua opinião sobre isto. Conheço muita gente diretamente, amigos benfiquistas, que para eles nenhum jogador do Benfica ia à seleção. Eles dizem isto assim, de forma seleção, qual seleção? A todas. A todas as seleções. Nenhum jogador ia à seleção, o Benfica está acima de qualquer seleção porque não ligam à seleção. Eu tenho uma visão diferente disso. Eu percebo o Fred e para mim é um orgulho o Fred ir à seleção. Porque na minha concepção de Benfica, os 11, os 23, são jogadores de seleção. Para mim é preocupante quando os jogadores titulares do Benfica não são chamados às suas respectivas seleções. É mau sinal. É mau sinal. E, portanto, para mim, um jogador do Benfica ir à seleção é sinal do reconhecimento da qualidade e é sinal que o Benfica tem jogadores com qualidade. E, portanto, eu saúdo que o Austin vá à seleção, como saúdo que qualquer jogador do Benfica vá à seleção. Não sei se é... por exemplo, cabe no juízo de alguém, nos anos 80, dizer, o Chalana não vai à seleção. Não é? ou qualquer jogador do Benfica, o Humberto Coelho antes não vai à seleção. Não é? Não. O Diamantino não vai à seleção. Deixa-me fazer o papel do outro benfiquista. Sim. O que eu tenho sentido, e acho que aqui a responsabilidade é sobretudo da geração Scolari, das bandeirinhas e da senhora do Caravaggio, é que depois se junta o senhor Jorge Mendes, e enquanto benfiquista, claro. é este que percorre toda a conversa e entre nós sobre a seleção portuguesa, e por isso é que eu perguntei a que seleção estávamos a falar, e a seleção e o Benfica, a forma como muitas vezes a Federação Portuguesa tratou a instituição Sport Lisboa e Benfica, e já nem quero ir, por exemplo, aos anos que tivemos sem haver jogos da seleção no Estado da Luz, e eu não acho que o Estado da Luz seja mais do que nenhum outro. Por acaso, como adepto, acho, mas não é isso. Estou a falar institucionalmente. Mas se não é mais que os outros, nem que fosse pela capacidade, menos não é de certeza. E também não creio que o apoio no Estado da Luz seja diferente do apoio que se tem noutros Estados. E o que é verdade é que eu, enquanto benfiquista, facilmente entrei nessa narrativa. E, portanto, eu já o confessei aqui, é-me completamente indiferente do ponto de vista emocional. Sim. Eu só vejo jogos da seleção se por acaso estiver livre para os ver, e do ponto de vista emocional eu não me lembro de ter nada sequer parecido com o que senti no gol do Trubin. Eu estou a falar do Trubin como poderia falar de outros momentos. Os jogos da seleção, mas dou por mim com a contradição de gostar muito de ver os jogadores do Benfica nas outras seleções. Isto é, eu tenho a certeza que irei fazer o esforço que me for possível para ver a Noruega, para ver o Fred. Como se para este ano for à seleção da Argentina, não sei se vai ou se não vai, provavelmente não, mas se fosse, eu iria dar por mim, uma vez que o Maradona já não está presente, hoje falei de Maradona, o Prestiani, e eu iria ver. E portanto eu reconheço esta minha dupla contradição. As contradições são isto. Eu ainda esta semana, um dos meus filhos está-se aí a tornar um especialista em cromos. Ele também é um grande cromo, mas está-se aí a tornar um especialista em cromos. E aproveitar o quente para mandar indiretas ao filho. Indiretas não, diretas. Mesmo um cromo. É mesmo direto. E ele estava a colar o cromo do Mantorras, 2006, precisamente o Mundial que tu estavas a falar. Sim. E obviamente eu gosto disso. Eu gosto de, nas cadernetas que ele lá tem, e ver a seleção do Brasil ou outras quaisquer, e encontrar jogadores que eram do Benfica. Infelizmente, emocionalmente, a seleção do meu país não está a mexer comigo ainda. Quem sabe, porque de facto poderá vir, não é? Eu percebo essa. Estou a tentar transmitir o que penso sim. E do que eu vou ver. Acho que é um assunto muito interessante e que cabe neste podcast. E nós temos lá tantos meninos do Benfica, não é? Sim, não é? O Ruben, o Bernardo, o João Félix, o Cancelo. Sim. Meninos do Benfica, podíamos depois divergir nestas coisas também. Mas pronto. Eu acho que podemos dizer meninos benfiquistas. Não serão todos? Tens alguma coisa para dizer? Não quero ir por aí. Mas sim, o que eu quero dizer com isto nem é por aquela coisa de não ter lá atletas que foram do Benfica. Obviamente estes que eu disse agora e outros serão obviamente jogadores com um carinho muito especial pelo Benfica. E, portanto, eu poderia até sentir alguma proximidade com eles.
Pá, mas eu não sei como é que é de explicar isto, pode ser burrice minha, não há drama nisso. Eu sinto mais vontade de ver o City, e eu não sou adepto do City, antes pelo contrário, sou adepto do Liverpool, mas eu gosto de ver o City por ver o Bernardo e o Ruben, e gostava de lá ver o Ederson, por exemplo, no City. Opa, mas não, como gosto de ver o PSG, os meninos que foram o João Neves, como gosto de ver o Vitinha, mas na seleção não sinto este... Sim, é. Pá, Mas eu percebo, tu tocaste num assunto que eu acho que foi essencial para este atrito ou desfazamento ou desamor entre os adeptos do Benfica e a seleção nacional. Eu, em relação à seleção, tenho outra visão, mas já mas tu expliquei tens a aqui. costela de imigrante. Eu tenho muito costela de imigrante. Isso fez a diferença. Toda. Para mim, a seleção, europeus, mundiais, qualificações, mesmo Liga das Nações, eu tenho um peso para mim. E depois tem essa questão de eu achar que qualquer jogador do Benfica deve ser internacional e deve ser titular das respectivas seleções, porque isso só atesta que são jogadores com valia e que o Benfica tem de facto os melhores jogadores de não sei quantos Mesmo países. que isso fosse o Jurasek. Mesmo que isso fosse o Jurasek, é o que é. Não, mas deixa-me dizer-te, eu tenho família na Alemanha. Jurasek, se algum dia se cruzar com isto, vem aqui e bate-nos. Tenho família na Alemanha que também costumam seguir-nos, portanto, um abraço para a Alemanha. Isto hoje parece como é que se chama aqui, o programa da RTP, em que a malta vai lá dar o preço certo. Não, mas eu sei que os meus primos na Alemanha nos seguem, portanto, um abraço para vocês. E no último jogo que a seleção fez aqui no Dragão, eles falaram comigo sobre a possibilidade de adquirir bilhetes para o jogo. E aquilo fez-me refletir. Então, eu estou aqui ao lado do Estádio do Dragão e eu nem me passou por um segundo ir ver o jogo. Pá, não estou nem aí. E eles vieram da Alemanha para ver o jogo. E isto fez-me pensar que sou eu que estou errado, só pode, claro. Mas... Bate diferente. Foi aquela questão que eu já disse aqui também há uns episódios de quando eu vivi fora, não só a seleção é importante, mas o próprio Benfica torna-se algo mais do que só o meu clube, o meu gosto por futebol, torna-se identidade, que foi o que tu na altura disseste. Eu não posso concordar mais com isso. Mas isto para dizer que eu percebo o Fred, eu percebo também a malta que diz, pá, não lhe fica bem, mas quem somos nós para dizer isso? E o Fred é especial, pá. O Fred não é um João Cancelo desta vida. Sim, é isso. Eu acho que ele merece. Eu acho que ele merece jogar este... E amanhã diz outra. O Fred tem sido um tipo absolutamente irrepreensível. Totalmente. Não é? E eu acho que... E não sei se pode ter pesado o facto dele sentir que está a jogar na posição dele agora. E ser treinado por Mourinho, se calhar. Ser treinado por Mourinho. Acho que foi muita coisa que mexeu ali. Isto para dizer o quê? Que o plantel do Benfica, não sendo extraordinário, este ano, já o disse aqui várias vezes, isto encaixa na questão da preparação da próxima época. O Benfica, deixa-me ver aqui para não dizer as neiras. Ora diz. Se a coisa correr... Vamos começar pelo guarda-redes. O Turbin vai. Mas é aí. A Ucrânia ainda tem que jogar o play-off. Sim, mas vai. Pronto, vamos assumir que vai. É isso. O Benfica pode ter 10 ou 11 jogadores, porque há aqui uma situação. Ou vai o Trubin e o Sudakov, ou vai o Dal. Porque eles jogam agora o play-off de apuramento e uma das... E o Dal não se pode naturalizar na Ucrânia. Isso é outra história. As dois. Mas isto, o Benfica pode ter no próximo campeonato do mundo Lopes Cabral, Cabo Verde apurou-se de forma histórica. O Otamendi, resta saber se depois do Mundial ainda será jogador do Benfica, porque essa questão ele termina contrato, vamos ver. O Richard Rios, sim, é jogador do Benfica, não sei se lembram. O Luque Bacchio, se estiver em condições físicas, também é um potencial selecionado para a Bélgica. O Fred, o Sheldrup, o António Silva, que tem sido o benfiquista chamado com mais frequência. O atleta do Benfica chamado benfiquistas há outros. Sim, exatamente. Desculpem aqui, o português é traiçoeiro. Há outro aqui que eu desconfio muito que vá, que é o Ivanovic. Já tem internacionalizações, desconfio muito. E depois há aqui estas questões. O Dedic, porque a Bósnia ainda tem que jogar o play-off, portanto há essa questão em aberto. Se for o Dedic, vai. Trubin e Sudakov. E o Samuel Dal. Se o Benfica tiver que jogar, na pior das hipóteses, uma pré-eliminatória da Liga dos Campeões... Em cima do Mundial. É porque este Mundial é extenso, é o maior Mundial de sempre, portanto... Mesmo seleções que possam cair na fase de grupos, estes jogadores não vão ter férias outra vez.
portanto, isto racionalizando aqui tudo isto, toda esta conversa da carochinha que tivemos aqui sobre os jogadores e jogadores do Benfica na seleção, o Benfica pode-se ver aqui numa segunda temporada consecutiva a não ter uma pré-época, neste caso a não ter... Estás-me a dar razão. Se isso é prejudicial para o Benfica, é melhor não ir nenhum. Estás a ver? Fechamos a conversa de forma... É verdade. Mas, do ponto de vista dos interesses do Benfica. Claro, é isso. Agora, nós também já dissemos aqui que se calhar do atual plantel nós mandávamos todos embora e não queríamos nenhum. Portanto, se vier um plantel novo... Vão todos para o Mundial. Vão todos para o Mundial e não há ninguém. Sim, mas eu percebo. E isso pode, obviamente, aquela questão da luta pelo segundo lugar. Sim. Eu não gosto de falar sobre isso porque é para mim uma coisa quase contra a natura. Dizer, o Benfica está a lutar pelo segundo lugar. Opa, não. Eu prefiro, e vou dizer isto, eu prefiro esta época ser o lunático que andou aqui este tempo todo a dizer, e com razão, que a época é uma desgraça, mas daqui até ao final da época, ou até não ser matematicamente possível, vou falar mais do título do que do segundo lugar. Sim, também. Eu percebo isso. Eu o segundo lugar não estou nem aí, mal por mal, ficamos em terceiro, vamos para a Liga Europa e está feito. Não, a sério, porque me parece estranho que nós possamos outra vez arrancar mancos mais uma época, e andamos isto uns anos atrás dos outros, em que parece que a nossa própria grandeza joga contra nós. Irmos ao Mundial de clube joga contra nós. Os nossos jogadores irem ao Mundial jogam contra nós. É? Tudo agora, a verdade é uma, não é? Os maiores clubes do mundo, que geralmente são os maiores clubes da Europa, vivem com isto. Sim, e ganham títulos. Portanto, temos que conseguir. Há que haver capacidade para acomodar isto tudo. Se bem que estávamos lá fora a falar disso, honra feita ao Luís Rocha Rodrigues, diretor de informação do 00, que é um especialista no que toca a rankings e a cálculos e a perceber o que é que pode acontecer. O Benfica pode, ficando em segundo, ir direto à Liga dos Campeões, se o vencedor da Liga Europa também se apurar por via campeonato. Aliás, exatamente, se o vencedor da Liga Europa no seu campeonato também se apurar para a Champions, o Benfica aí, ou o Sporting, ou um dos dois, poder-se apurar direto para a Liga dos Campeões, e esse problema não se colocaria. Mas isso é mais à frente. Mas eu quis puxar aqui Liga dos Campeões, internacionalização da marca. Só queres falar do Benfica e do Real Madrid? É, tu arranjas todas as desculpas. Não é bem uma surpresa, porque parte dela nós, no canto do Benfica, já mostramos na nossa conta no X. Eu falei com o maluco, porque não há outra palavra para aquele rapaz, que narrou o golo, neste caso o jogo, mas o golo do Trubin, na DAZN alemã. E é um dos vídeos que se tornou mais viral, né? Nós vimos em todas as línguas, todos os países possíveis e imaginários. Eu, como tenho uma afinidade maior com a Alemanha, e consegui chegar à fala com o jornalista, com o Tom Kirsten, cujo segundo nome até faz lembrar um grande ponta de lança alemão, Ulf Kirsten, que chegou a ser apontado ao Benfica. Aliás, ele quase todos os anos era apontado ao Benfica, mas nunca chegou a vir. Nunca chegou a vir, e não nos desviando muito do assunto, há uma história deliciosa com o Ulf Kirsten, que é, ele chegou a dar uma entrevista, eu tenho memória disto, eu ainda vivia na Suíça, portanto isto foi final dos anos 90, em que ele diz abertamente, já estou a aprender português. Portanto, e ele jogava no Leverkusen. No Leverkusen, foi a grande figura do Bayer Leverkusen. Na seleção alemã foi sempre um bocadinho segunda figura, porque havia os Jürgen Klinsmanns e os Rudi Vollers nesta vida, e ele cruza-se ali um bocadinho nesta geração. Mas isto para dizer que o estimado Tom Kirsten, jornalista da DAZN alemã, narrou o gol do Trubin e teve a amabilidade de falar connosco esta semana. Um dos excertos já está disponível no X, em que ele relata aqueles momentos absolutamente lunáticos em que ele diz que não percebia a certa altura porque é que o Trubin estava a queimar tempo, e eu queria mostrar agora um excerto em que ele, porque isto era relevante para mim, perguntar-lhe, porque é um assunto que nós batemos aqui muitas vezes, qual é a percepção que os estrangeiros têm de nós? Olham para nós como um grande clube, olham para nós como um clube simpático de um campeonato periférico. O que é que o Benfica representa para um alemão, neste caso, que não vê a Liga Portuguesa, porque não tem relevância para eles? Isto foi o que o Tom Kirsten disse. A minha percepção é que o Benfica ainda é visto como um grande clube internacional. No entanto, é claro
que o Real Madrid tem o maior brilho. E é claro, também tem as maiores histórias. Mas ter Mourinho, também não nos podemos esquecer, é uma grande história para o Benfica. Nós, narradores, tentamos sempre, sobretudo na Liga dos Campeões, e é claro, no multijogos, onde falamos para o adepto comum que só quer ver um pouco de tudo, transmitir-lhes que, e eu tento isso, naquele estádio, com 60 mil pessoas ou mais pessoas, está também um grande clube. Um clube que pode fazer algo grande. É por isso que eu não acho que tenha sido algo assim tão extraordinário para o próprio Benfica, pelo menos na minha percepção. Então é por isso que eu acho que essa percepção sempre esteve lá de qualquer forma. Mas claro, obviamente que deu um pequeno empurrão. No mapa do futebol, acredito que o Benfica ganhou seguramente mais alguns adeptos. E agora vamos jogar outra vez um com o outro. É uma loucura. Isso é a cereja no topo do bolo desta história. Encontramos sempre um novo detalhe e outro detalhe nesta história. Portanto, eu confesso-te que não estava à espera desta resposta. Quer dizer, não estava à espera. Eu tinha a esperança, obviamente, que reconhecessem este tipo de grandeza, mas a naturalidade com que ele me disse que até para ele, ok, o momento é histórico, mas teria sido contra qualquer adversário, mas que ele tem a percepção que o Benfica é de facto um grande clube internacional, e há aqui o detalhe em que ele diz que ele tem a preocupação de dizer que, atenção, porque estão aqui 60 e tal mil pessoas neste estádio, isto é um grande clube que pode fazer coisas extraordinárias. Fiquei orgulhoso, obviamente. Não, e eu acho sempre que somos nós, benfiquistas, que temos a mania. Mas é verdade que eu sempre que tive a oportunidade, nas mais diversas questões e pessoais, profissionais, de falar com pessoas de diferentes países sobre o Benfica, a percepção de todos é que somos de facto um grande clube. Reconheço que quando falamos, por exemplo, de clubes como o Ajax, a coisa fica ali semelhante, o Johan Cruyff e tudo o que significou, para quem acompanha futebol, claro. Agora, não estamos ao mesmo nível de um Feyenoord desta vida, não é aí que nos colocam, não é? E portanto eu reconheço isso. O que é verdade é que também vão dizendo que ficam com a sensação que nós somos bem maiores do que aquilo que estamos a ser. Pois. Não é? E eu não sei se isso é um bocadinho uma mente que está... Uma memória, desculpa. Uma memória que ficou lá atrás, a informação que de um momento, de um ou outro momento vai acontecendo. De facto, o Benfica tem tido episódios como este. Sim. Que alimentam esse imaginário. É isso. E a conversa durou 20 e tal minutos, aqui é um minutozinho só, e o que está no X são mais 2 minutos, mas toda a conversa, e é interessante realmente, volta e meia, termos este tipo de conversas com pessoas que vêm isto de fora. Eu sempre tive esta curiosidade, eu acho que já disse isto aqui, a seguir a um jogo europeu do Benfica, eu gosto de ler a imprensa internacional, porque realmente tenho uma visão apartidária da coisa, não é? E realmente ainda há e continua a haver esta ideia de que o Benfica é um grande clube. Eu também fico com a sensação, e na conversa com o Tom, fiquei com essa sensação que no dia-a-dia, neste caso, por exemplo, o grande público alemão, os jornalistas alemães ideia nenhuma. Não estão expostos ao Benfica e de repente dão-lhes uma noite de Champions como aquela e eles dizem, espera aí. Mas este estádio é extraordinário. Claro que às vezes vissem jogos da Liga Portuguesa iam ter outra opinião. Mas brincadeiras à parte, eu acho que volta e meia, e é por isso que eu disse aqui também no último episódio, que tentarmos ter, não noites como aquela, porque são difíceis de repetir, mas estarmos mais vezes neste tipo de situações vai tornar mais fácil aquilo que depois toda a gente quer fazer e que tem que ser feito, que é o marketing e a internacionalização. Porque são estes momentos que levam a que estas pessoas pensam, pá, que clube maravilhoso aqui está. O estádio do Benfica, e é isso, é magnético. Também, eu senti isso na conversa com ele. É visto por lá fora, nós pensamos assim, eu penso em Anfield, penso, sei lá, no Allianz, Dortmund, não é? O Camp Nou e o Bernabéu agora com estas mudanças não é exatamente a mesma coisa. Mas pronto, há meia dúzia de estádios na Europa que todos nós temos assim um certo imaginário. O Wembley, o antigo, era isso tudo. E eu sinto que o Estádio da Luz faz parte desse. E faz parte por causa do Benfica.
Claro, obviamente, Não é? obviamente. Sim, Ou sim, sim. houve lá finais europeias, o Real Madrid já ganhou lá, os ingleses já lá ganharam, etc, etc. O Thomas Müller, mais do que uma vez, disse que era um dos seus estádios favoritos. É porque há ali alguma magia, não é? E com toda a crítica que nos é feita a nós, adeptos, em tantas e tantas noites que não sabemos, muitos às vezes não sabem o terreno mágico que pisam, mas também é verdade que há noites em que sabemos transformar aquilo que depois fica para estas pessoas. E portanto, O Sérgio, nosso amigo Sérgio, sim, do BI, ele tem duas expressões que eu acho que são interessantes. Uma é que não há pai para o Benfica, e ele baseia isso na ideia do amor. E o que eu vou dizer agora é obviamente polémico, e provavelmente os adeptos dos outros clubes vão bater muito. Eu acho que há clubes que amam no ódio, amam sobretudo contra o outro, um bocadinho aquela lógica de contra tudo e contra todos. Nós somos sempre uns desgraçadinhos, os outros querem nos roubar sempre e bater, etc. E esse amor não é um amor genuíno, é um amor contra alguma coisa. E depois há um amor genuíno que é o nosso, quer dizer, nós somos adeptos do Benfica porque sentimos, enquanto sócios e eu, adeptos, que uma parte daquilo é nosso. Não há um acionista, não há um dono, um Marinhakis, ou lá como é que se chama o tipo do Rio Ave, do Rio Ave. que venha decidir a nossa vida. Nós sentimos que aquilo é um bocadinho nosso. E isto é transversal àquele miúdo de 6, 7 anos, 8, que começa a ir à luz, e Sim. àquele cidadão, aquela pessoa, aquele benfiquista mais idoso que com 90 anos estava a assistir em casa, que não consegue ouvir o relato porque se enerva, Sim. não é? Que só quer saber o resultado, que durante o jogo sai de casa para não ter nenhum feedback e poder andar tranquilo porque o coração já não aguenta. E isto, epá, é amor. E se é amor, e quando a malta junta isto tudo, tem que ser alguma coisa muito diferente. E tu tens falado sobre isso, e a semana passada nós falávamos também sobre isso. Há clubes que não têm isto, seja lá por que razão for. Foram construídos artificialmente. Sim. Pá, eu não quero meter-me em assuntos que não são comigo, mas eu acredito que o Manchester United terá mais isto que o City. Sim. Tal como o Liverpool terá, e o Arsenal terá, e haverá outros clubes, se calhar, como o Wolverhampton, que se calhar não terá tanto. Posso dizer a maior barbaridade Sim. que eu não conheço a Aí cultura é que é inglesa, preciso ir à raiz de cada um dos clubes. O West Ham tem... Eu sobre o City tenho uma opinião. Eu não conheço a história do City. Também não. Mas Terá sido um clube importante no início do futebol inglês. sim, e é um clube que na cidade tem de facto uma base de adeptos que não será assim tão pequena quanto isso. E eu conheci um bocadinho do City através dos Joy Division. Tive uma fase da minha vida em que eu descobri os Joy Division e depois, por intermédio dos Joy Division, percebi o amor que o Ian Curtis tinha pelo City, e depois obviamente os Oasis. Portanto, não é um clube... Obviamente que tu hoje... Mas aí podes pôr o United na mesma categoria, são detidos. Quer um, quer outro, de formas diferentes. O que eu queria diferentes. dizer com isto é a base de apoio social. Mas a base do apoio social. Sim. Agora, eu não sei se é possível... sinto que os clubes alemães que tiveram uma cultura sobretudo baseada no trabalho e a partir das fábricas e dos operários alemães, e a construção da identidade dos próprios clubes ser a partir do povo trabalhador. Por isso é que a Alemanha é provavelmente o país, vou dizer europeu porque não tenho um conhecimento do mundo tão vasto quanto isso para dizer isso, mas da Europa tenho. Por isso é que a base de adeptos na Alemanha, o poder que os adeptos têm, a cultura de adepto na Alemanha, não tem igual na Europa. E eu acho que resulta dessa construção quase sociológica. E porquê é que eu fui dar esta volta toda? Porque eu sinto que o Benfica é sobretudo um clube do povo. É um clube popular, no melhor... É evidente que isto tem vantagens e desvantagens. Obviamente. Nós andamos numa montanha russa permanente. Sim. Porquê? Porque a nossa grandeza é uma vantagem e é uma desvantagem. Claro. Mas esta ideia de que nós somos adeptos do nosso clube e no clube algo é nosso e nós ganhamos e queremos ganhar porque sim, porque é o Benfica, não é por mais razão nenhuma. Eu acho que isso é que torna especial. E agora, isto se calhar é um lado mais romântico do Benfica
a falar. E eu já agora que estamos numa de romântico, o Miguel certamente terá o plano aqui, a minha vénia para o Aires, que hoje nos acompanha aqui com esta obra de arte, Coisa e que linda. também é um dos românticos que eu conheço do Benfica e um homem inspirador. Portanto, também aqui um grande abraço para o Aires com estas obras de arte que ele vai produzindo, Sem dúvida. porque eu acho que o Benfica também é sobre tudo isto. Agora, é melhor quando sobre ganhamos. tudo isso. Opa, é. Sim, sim, sim. Mas isso é o amor, não é? E também só pode ganhar um, não é? Quer dizer, Sim, é isso também verdade. é. E que sejamos nós, na maioria das vezes, Agora, obviamente. já viste o gol do Turben? Não sei se já te perguntei isto. Ainda não hoje. vou ver. Ainda mas tens Não, que não, ver. hoje ainda não vi. E narrado em alemão. E narrado em alemão é espetacular. Portanto, encerrando o assunto, mais uma vez, obrigado ao Tom Kielsen, que teve a amabilidade de falar comigo e que reforçou mais uma vez esta dimensão global que o Benfica tem. Tu ias dizer duas expressões do Sérgio e a outra era do mundo mundial, não era? Pronto, era isso. Fica também aqui a do mundo mundial, que para mim é extraordinário. João, hoje não temos ecrã porque aqui as questões técnicas foram complicadas, mas tenho tempo ainda. Eu queria falar sobre o mercado, mas depois também queria falar mais à frente sobre outras coisas. Portanto, vamos só dar aqui um lamirezinho ao mercado de transferências. De janeiro que foi o que foi. Lopes Cabral e Rafa vieram. Mais uma vez fazendo fé nas notícias que surgiram, pelos vistos o Benfica recusou uma carrada de dinheiro pelo Pavlidis e não sei das quantas, vale o que vale, a verdade é que não veio mais ninguém, mas atenção, eu percebo, e eu não sei se nós falamos sobre isso aqui, e eu falo por mim, houve ali uma altura desta época em que obviamente nos deixamos levar muito pela amargura do resultado e do momento, e perdemos um bocadinho a situação lateral. Eu percebo que, regressando os lesionados todos que o Benfica teve e tem, se são de qualidade ou não é outra discussão. Não é isso que eu estou a dizer. Mas em termos de quantidade, valendo Prestiani, valendo Sheldrup, havendo Luque Bacchio, Lopes Cabral, Rafa, Bruma, é muita gente. E, portanto, percebendo que nenhum deles foi embora, e aliás o Lopes Cabral veio, se calhar não havia necessidade de fazer mais movimentações no mercado, acho eu. Sim, acho isso. Eu até acho que, confesso, os dois que vieram, pá, sinceramente... Eu, Lopes Cabral, continuo a dar a minha opinião. Acho que... Mas não será que ele seria alternativo ao Dal? Ou o Dal alternativa a ele? Ainda não percebemos. Não seriam... Mas é alternativo ao Dal, ou o Dal é alternativo a ele, ou ele é alternativo ao Sheldrup. Ou ao Sudakov quando lá vai... É isso, é um bocado por aí. A do Rafa continua, de facto, uma grande incógnita, porque eu acho que traz com ele um risco, que já aqui falei, de repente termos que acomodar outra vez personalidades e jogadores que podem desvirtuar este vislumbre de um coletivo que temos tido, e que rapidamente pode ser colocado em risco outra vez. Mas eu acho que este mercado em concreto e o excesso ou não de competição no plantel, eu vejo sempre a competição nesta lógica de termos 2 jogadores para cada posição. E que isso tenha, para eu falar de posições, eu tenho que falar de um treinador que sabe o que quer para a próxima época. Claro. No sentido de preparar a próxima época, não é? Porque eu acho que este mercado só seria interessante se nós estivéssemos a lutar ali taco a taco com... Claro. Sim, sim. Por exemplo, imagina, eu achei muito bem a contratação do Tiago Silva pelo Porto, como se provou este fim de semana. Foi uma contratação excelente e que está a resultar em pleno. Mas isto para dizer o quê? Passa a ironia. Eu acho que o mercado só faz sentido se for uma situação cirúrgica e quando estás a lutar por algo, e eu não acho que é o caso do Benfica. Sim, mantemos aqui a opinião. Mantenho a opinião. Eu quero manter a janela aberta de sonhar. Mas já não é uma porta. Realidade, é um postigo. É um postigozinho, exatamente. E de resto, preparar a próxima época. Ora, eu não creio que nenhum deles seja, nem é uma contratação para vir tornar a equipa super competitiva no momento em que havia uma lacuna. Não acho que seja o caso. E também não acho que sejam 2 aquisições para montar uma super equipa na próxima época. É a sensação que tenho. Portanto, diria que foi um mercado um bocadinho insosso. Foi. Não foi nada do outro mundo, foi um prato gourmet. Sobretudo, e atenção, porque eu não discordo do mercado que se fez nessa perspectiva a próxima época tem que ser preparada com tino, chamemos assim, não é com tino, é com tino. Com uma ideia de equipa que é diferente daquela, acho eu. É isso, só que a mim o que
O que me faz alguma confusão nisto é que quer, sobretudo Mourinho, andou a bater muito na tecla Dos extremos. dos extremos e né, precisamos de reforçar a equipa, soluções e de pressão. reforçar a equipa. O presidente, a certa altura, foi um bocadinho na onda a dizer que, obviamente, vamos olhar para o mercado de janeiro com olhos de ver, e depois sai isto. Se realmente houve tentativas e não foram consumadas porque o Rio Ave fez a brincadeira que fez com o André Luiz, porque lá o outro Resnick não quiseram negociar, talvez, ok. Seja como for, fica aqui o assunto encerrado do mercado, queria só passar por aí. Mas é como te digo, não acho que o problema do Benfica tivesse sido este mercado. Acho claro que foi uma coisa. Claro que não. Até diria, para trazer estes dois, se calhar. Mas valia estarmos quietos, não é? Eu simpatizo com o Lopes Cabral e vou manter esta teoria aqui. Vamos ver o que é que ele acrescenta. Vamos avançar para as partes finais, plural, porque temos, para além depois da figura da memória, queria passar aqui pelas modalidades. Antes disso, quero passar pelo futebol feminino. Vitória na primeira mão da meia-final da Taça de Portugal em Braga por 1-0. Falta agora confirmar em casa essa passagem à final. Vou falar da Helena Paulo mais à frente, não quero falar já agora. Temos a mesma, então. Não me digas. Claro. Coisa linda. Pronto, mas já fica dito. Olha, Já fica falas dito. Vamos falar a seguir. Nas modalidades, para o futsal não há porque está a decorrer o europeu. Eu ia falar nisso nas modalidades, porque me parece que é um momento importante. Certo. Portugal no futsal está na final do europeu. Ontem teve um jogo sempre controlado com a França. Temos claramente melhor equipa que a França. E acho que vai ser um jogo muito interessante com a Espanha. Parece-me que nós temos melhor equipa que a Espanha, que estamos melhor trabalhados com a Espanha. E, portanto, jogando aqui em alguma antecipação, eu estou convencido que vamos estar aqui para a semana a falar do título europeu de Portugal. É a minha convicção de que vamos ganhar o título europeu, porque a nossa equipa é melhor e com alguns jogadores do Benfica em bom plano. Portanto, Sim, fica aqui claro. também o meu aplauso para a equipa de futsal do Benfica, nesta via, através da seleção. Onde, claro, os jogadores do Sporting também têm estado muito bem. Muito bem. Então vamos para as duas rubricas finais e começamos pela figura da semana. Podes começar tu. Helena Paulo. Acho que merece, não é? Obviamente esse destaque, não só pela grande penalidade que defende no dia de ontem, na meia-final em Braga, que é uma grande penalidade decisiva, não é? Aos 14 minutos segura ali a vantagem e depois vai por aí, mas é a quantidade de grandes penalidades que a Helena Paulo, e grandes penalidades importantes que a Helena Paulo já defendeu desde que chegou ao Benfica. Eu sei que o futebol feminino ainda é uma nota de rodapé muitas vezes nas notícias e no espaço público e no espaço mediático. Nesse aspecto, homenagem e honra ao Benfica, que desde que decidiu investir no futebol feminino tem feito um caminho interessante, embora eu acho que esteja agora já num nível... Pois, eu ia falar sobre isso. em que já falamos aqui até sobre isso, de uma certa estagnação e de percebermos que se calhar já perdemos o comboio internacional, que eu não sei sequer se poderíamos ter apanhado alguma vez. É difícil, porque o que vale para o masculino começa a perceber se vai valer para o feminino também, mas a Helena Paulo está a terceira época no Benfica e eu não sabia ao certo, obrigado à malta que foi respondendo, nomeadamente ao João Vicente, se não me falharam os cálculos, são 9 penaltis defendidos em 2 épocas e meia, vá quase 3. Todos eles decisivos, desempates por grandes penalidades. O primeiro que me vem logo à cabeça foi um jogo em que eu estive a sofrer muito, que foi em Frankfurt para a Liga dos Campeões, em que o Benfica tinha ganho 1-0 na Luz e ela segurou o empate lá com uma... Portanto, é de facto uma especialista inacreditável e é a minha figura da semana. Sabes que, sim, a minha também seria, era por aí que eu ia, e com 2 notas que acrescentar. Sinto que o Benfica desinvestiu no futebol jogado por mulheres, e portanto tenho pena que isso tenha acontecido. Se o Benfica podia ou não podia continuar a apostar, não sei, não tenho elementos financeiros que me permitam dizer isso, que claramente o nível competitivo da equipa do Benfica baixou muito, embora tenhamos, na minha opinião, uma grande guarda-redes. E fiz uma análise, era a segunda nota que eu ia dar, que eu nunca tinha pensado, mas que ontem ao ver refleti sobre isto. O que é que tecnicamente fará com que ela defenda tantos penaltis?
E eu só encontro uma explicação e há de ser outra, porque não pode ser acaso. Claro. Não é? O que é que eu acho que ela consegue fazer? Uma mulher a rematar a baliza não tem, por natureza da biologia, tanta força como um homem a rematar a baliza. E, portanto, a bola irá sempre com menos velocidade. E indo com menos velocidade, se ela conseguir retardar um pedacinho mais a queda, Sim, exatamente. ela tem mais vantagem do que um guarda-redes de uma equipa masculina. E, portanto, eu acho que ela tem esse segredo técnico, sim. que é ok, eu vou aguardar, porque a bola, como não vem com tanta força, Sim. O tempo de reação dela. Ela tem, no fundo, Sim. mais tempo a reagir. Posso estar a dizer uma barbaridade do ponto de vista técnico, eu não sei nada disto, mas eu estou a tentar interpretar aquilo que vejo. E, de facto, só entendo desta maneira. Porque ela está, de facto, a conseguir tornar-se uma especialista a defender grandes penalidades, ao ponto de, se calhar, os adversários, quando foram penalti contra o Benfica, está bem, não é isso, eu acho que brincadeiras à parte, não é? Obviamente, as avançadas já vão tu tens alguém com este histórico, um bocadinho quase como o Diogo Costa no Porto e na seleção, realmente está-se a transformar ali um monstro, entre aspas. Ou como o Beto no Sevilha. Enfim, se não é Vigo, opa, valha-me Deus. Miguelito, vamos à memória antes que isto descambe. João, memória da semana. Olha, começa tu. A memória da semana surgiu a partir da informação que tivemos de que o golo do Trubin tinha sido escolhido para um dos melhores da primeira fase da Champions. E eu dei por mim a pensar qual foi o melhor golo que eu vi no Estádio da Luz. E o melhor golo que eu vi no Estádio da Luz, eu costumo dizer que foi do Gaetá, mas obviamente não foi do Gaetá, foi do Lima. Sim. Mas foi aquele golo em que ele sai de dentro da cabine telefónica e depois há um passe para o Lima e o Lima remata de primeira. O jogo contra o Sporting. Ganhamos 2-0. E para mim esse é o golo que eu acho mais bonito de todos os golos que havia no Estádio da Luz. Bonito. Há outros golos marcantes, claro, o golo do Luizão. Sim, não é isso que está em causa. Já falámos da outra vez, não é? Aquele golo do Luizão contra o Sporting é um golo marcante. O golo do André Gomes em que ele passa a bola por cima e fecha a jogada contra o Porto. Há grandes golos, mas há um que nunca falamos aqui. Então. Agora estavas a dizer isso. Do Saviola contra o Porto, aquela em que o outro indivíduo, cujo nome não pode ser pronunciado, está quase sentado em cima da linha de golo também, olha, numa altura em que chovia. Maluco, grande golo de Saviola. Desculpa interromper-te. Aliás, há uma grande oportunidade do Benfica e a bola vai e volta para a área e descobre o Saviola sozinho. Há também um grandíssimo golo que foi até, não sei se ganhou ou se foi candidato ao Puskas, aquele golo do Matites de canto, sim, que não é? E que é um grande golo também. E portanto, no fundo, a minha memória hoje vai para aqueles que seriam os melhores golos que eu vi no Estádio da Luz, sendo que obviamente este do Trubin é mítico, obviamente vai ficar na história para todo sempre. E a tua memória? A minha memória é à boleia de uma informação que um clube alemão fez esta semana. Não é uma memória positiva para o Benfica, mas vocês vão perceber o raciocínio disto tudo, porque isto vem no seguimento desta última semana, Tondela à parte. O Borussia Dortmund anunciou esta semana que no dia 25 de março vai realizar um jogo de lendas frente ao Benfica, para recordar aquele que é para o Borussia de Dortmund o jogo do século, neste caso do século passado. Não sei se sabes esta história. Não. O Benfica jogou com o Borussia de Dortmund em 1963. A seguir a ser campeão europeu? Na condição de bicampeão europeu. Nos oitavos de final da Taça dos Campeões Europeus. O Benfica ia a caminho do tri. O Benfica ia a caminho do tricampeonato europeu, cruza-se com o Borussia Dortmund nos oitavos de final. O Benfica ganha 2-1 no Estádio da Luz, na primeira mão, e vai a Dortmund jogar a segunda mão. E o Dortmund ganha 5-0. Vira, portanto, a eliminatória. E ainda se queixa que eu falo de Vigo. Mas espera. O Dortmund vira, ganha esse jogo por 5-0, avança, não era favorito, e até ao dia de hoje, na história do Borussia Dortmund, que, entenda-se, já ganhou uma Liga dos Campeões, em 1997, esse é considerado o jogo do século. E, portanto, o Dortmund vai recordar esse jogo no dia 25 de março, no estádio Rota Elde,
que é a Terra Vermelha, por incrível que pareça, que foi onde se jogou esse jogo e que ainda hoje existe, que é colado ao atual estádio do Borussia Dortmund. Os alemães na preservação da cultura e da tradição são muito bons. E isto para dizer o quê? Eu há uns anos estive no Museu do Borussia Dortmund e esse jogo, essa eliminatória está lá bem patente. E porquê é que isto para o Dortmund é tão importante? Porque, e isto são palavras de um ex-jogador do Borussia Dortmund que jogou essa eliminatória, porque jogaram na altura contra um colosso mundial. Diz o jogador que na altura esteve nessa eliminatória que perdemos 2-1 na Luz, mas se tivéssemos perdido por 6, por 7 ou por 8, tínhamos vindo embora felizes. Foi sorte naquela noite e o que aconteceu uma semana depois em Dortmund foi uma junção de várias coisas. Estava um frio danado, o relvado estava congelado e esse jogador, eu tenho aqui o nome, depois posso dizer, diz uma coisa extraordinária que é: os holofotes do Estádio da Luz tinham uma qualidade muito superior à nossa. E os jogadores do Benfica não se adaptaram aos holofotes do jogo em Dortmund. Ele diz que pronto, foi uma noite em que tudo para o Dortmund funcionou e eles marcam 3 golos em 14 minutos, assim uma coisa extraordinária. Mas isto para dizer que o Benfica hoje é grande não só pelas vitórias, pelas conquistas, pelos momentos grandes que tem per si, mas porque faz parte do imaginário de clubes como o Borussia Dortmund, por exemplo. Se o Dortmund tivesse virado uma eliminatória contra uma equipa qualquer desta vida, hoje não estava lá. Claro. Mas está lá porque foi contra o bicampeão europeu, contra a melhor equipa da Europa na altura, e fazem questão de recordarem esse jogo, e portanto é a memória de um jogo que não foi bom para o Benfica, mas é a memória do momento que faz parte da grandeza internacional do Benfica. E portanto gostava de chamar isto aqui. E não sabias da história? Olha, hoje senti-me professor. A aprender, muito bem. 1963, Borussia Dortmund, Benfica. João, 1h20, tranquilo, na vida, está feitinho. Vamos, nem falámos do jogo com o Alverca, porque aquilo resume-se facilmente a uma palavra: ganhar. 15-0, como diziam os outros. 15-0. Por falar nisso, já escreveram aí nos comentários os números 15 do Benfica. Olhem que... Assustador. Para a semana cá estaremos para falar do Alverca, para falar de Santa Clara e para irmos... E das sugestões que a malta der sobre quais são os vossos momentos da história do Benfica, aquele momento mais marcante que vocês consideram. Não se esqueçam do build-up para o episódio do dia 28 de fevereiro. Da minha parte é tudo, obrigado, João. E viva o Benfica!